Trabalho naquela loja de eletrônicos do shopping há 3 anos e uma das minhas tarefas mais comuns é fechar o local. Sempre fico até mais tarde, conferindo o caixa, arrumando as prateleiras e garantindo que tudo esteja trancado antes de ir embora. Naquela noite, não foi diferente. Quando cliquei o cadeado do portão de grade, o som metálico ecoou pelos corredores vazios com o último suspiro. O shopping que conhecia tão bem, aquele universo de luzes brilhantes e risadas fáceis, havia se transformado. As vitrines, antes tão convidativas, agora eram apenas caixas de vidro vazias, refletindo meu gosto pálido nas superfícies embaçadas. Algumas lojas tinham deixado manequins vestidos à mostra, e, no escuro, suas silhuetas paralisadas pareciam observar minha passagem com olhos que eu sabia não existir. As luzes de emergência pintavam tudo num tom laranja doentio, criando zonas de penumbra que se moviam conforme eu caminhava. O chão polido, que durante o dia brilhava sobre os pés apressados dos clientes, agora parecia uma superfície de gelo negro, refletindo apenas sombras distorcidas. O silêncio era o pior. Aquele zumbido constante do shopping, o burburinho das conversas, o rangido das esteiras rodantes, as músicas pipocadas das lojas, tinha se evaporado. No seu lugar, apenas o ocasional estado do sistema elétrico ou o distante ruído de metal se contraindo em algum duto de ventilação. Passei pela praça de alimentação. As cadeiras estavam todas empilhadas em cima das mesas como animais mortos, e o cheiro doce azeda de óleo requintado e lixo orgânico pairava no ar parado. Uma tela de propaganda ainda funcionava em algum lugar, seu brilho azulado piscando em intervalos irregulares, iluminando brevemente o rosto sorridente de algum modelo cujo sorriso agora parecia forçado, quase ameaçador. Minhas próprias passadas soavam altas demais, como se o vazio do carro amplificasse para dar ruído. O barulho do meu sapato no piso frio, o tilintar das chaves na minha mão, até minha própria respiração pareciam invasivos naquele ambiente abandonado. Eu me acostumei a ser o último a sair, mas nunca conseguia me livrar daquele frio na espinha quando atravessava o shopping completamente sozinho. Eu sabia que a essa hora as únicas pessoas ainda no shopping eram os seguranças, e eles raramente apareciam por ali. Ficavam trancados na sala de monitoramento, observando as câmeras ou jogando conversa fora enquanto esperavam o turno acabar. Às vezes eu ouvia o rádio deles ecoando em algum corredor distante, ou os passos pesados de um deles fazendo a última ronda antes de fechar os acessos. Mas daquela noite, nem isso, apenas silêncio. A escada rolante estava desligada, seus degraus metálicos paralisados como os dentes de uma criatura adormecida. Sem a vibração habitual do mecanismo, o vazio do shopping parecia se aprofundar, como se eu estivesse descendo não apenas para o estacionamento, mas para um lugar mais antigo, mais silencioso. Um lugar que existia antes das luzes, antes das pessoas, antes do próprio shopping. Eu sempre sentia aquele frio na nuca, aquela impressão de que algo ou alguém estava ali, observando das sombras. Era um sentimento comum, algo que eu já tinha aprendido a ignorar depois de tantas noites fechando a loja. Meus passos ecoavam com uma clareza obscena. Cada toque da sola do sapato no degrau metálico soava como um estalo. Estou aqui, involuntário que reverberava nas paredes vazias. O som não se dissipava como deveria. Em vez disso, parecia se multiplicar, como se algo invisível estivesse repetindo meus movimentos alguns segundos depois, alguns degraus acima. Uma resposta, um acompanhamento. O corrimão estava frio sob minha mão. Frio demais, como se estivesse sugando todo o calor do ambiente. Eu soltei rapidamente, mas a sensação grudou na minha pele,
Uma umidade fantasma que não saía, nem quando eu esfregava os dedos na calça. Quando cheguei ao nível P3, o ar mudou. Era como descer para o fundo de um poço. O cheiro de óleo queimado e concreto úmido, normalmente apenas um incômodo passageiro durante o dia, agora tinha peso, textura. Era espesso, quase mastigável, como se eu não estivesse apenas respirando, mas engolindo o ar do estacionamento. As luzes fluorescentes piscavam em um ritmo irregular, algumas já mortas há tempos, outras agonizando em sussurros azulados. Cada clarão revelava sombras que não batiam direito, pilares que se alongavam demais, manchas no chão que pareciam se arrastar quando eu virava a cabeça. E o silêncio. Não era um silêncio de ausência, mas de contenção. Como se o estacionamento estivesse segurando a respiração, esperando que eu me afastasse o suficiente para começar a fazer barulho. O tilintar das minhas chaves soou como um sino. Meu próprio pulso martelava nos ouvidos. Acelerado demais, alto demais, como se algo estivesse escutando. E havia algo mais, uma sensação de urgência, como se meu cérebro estivesse gritando para eu correr antes que fosse tarde demais. Meu carro estava lá, exatamente onde eu o deixara. Mas a distância até ele parecia errada. As fileiras de vagas vazias se estendiam como um labirinto, as linhas amareladas no chão torcendo-se levemente, como se o concreto estivesse respirando. Mas quando dei o primeiro passo acelerado, algo mudou. Um som. Não um passo, não uma voz, mas um suspiro. Úmido, pesado, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Eu me virei de um só golpe, as chaves caindo da minha mão com um tilintar que ecoou como um grito. Nada. Apenas os pilares, as luzes piscando e aquele cheiro de óleo e concreto. Mas eu sabia. Alguém ou algo tinha respondido ao eco dos meus passos. A baixina movimento brusco, os dedos se fechando em volta das chaves antes mesmo de pensar. O metal gelado grudou na minha palma suada e o tilintar foi abafado pelo sangue pulsando nos meus ouvidos. Tentei iniciar um passo acelerado, mas o estacionamento respondeu. O concreto sob meus pés pareceu se esticar, como se o estacionamento inteiro estivesse se expandindo em um pesadelo. Cada passo que eu dava, em vez de me aproximar, só fazia o carro parecer mais distante. As linhas pintadas no chão, que deveriam ser retas, agora se torciam como as serpentes, alongando-se em um horizonte que nunca chegava. Meu peito apertou de repente, como se uma mão gelada estivesse esmagando meus pulmões. O ar faltou. Isso não está acontecendo, pensei, enquanto minhas pernas continuavam correndo no automático. O concreto sob meus pés não fazia sentido. Cada passo afundava levemente, como se eu estivesse tentando correr em um sonho onde o chão era feito de areia movediça. Um ataque de pânico, só pode ser. Eu já tinha lido sobre isso. A mente enganando o corpo, fazendo o mundo parecer distorcido, ameaçador. As linhas do estacionamento se contorciam como se estivessem vivas, alongando-se em espirais impossíveis. Meu carro, que deveria estar a 20 passos de distância, agora parecia ficar mais longe a cada vez que eu me aproximava, como um reflexo em um corredor de espelhos. É só ansiedade, tentei me convencer. Mas minha voz interior soava fraca, abafada pelo ruído ensurdecedor do meu próprio coração. Minhas mãos formigavam, minhas pernas tremiam, e o ar que eu engolia parecia não conter oxigênio suficiente. Hiperventilação, despersonalização. As palavras técnicas passavam pela minha cabeça, mas não traziam conforto. E ainda assim, no fundo, uma parte de mim sabia. Nenhum ataque de pânico fazia os ouvidos arderem com um suspiro que não estava lá. Nenhuma crise de ansiedade fazia sombras entre os carros se moverem por vontade própria. E nenhum transtorno no mundo explicava porque quando olhei para trás, vi uma silhueta parada no meio do estacionamento.
Minhas pernas queimavam, cada passo ecoando no vazio do estacionamento como um martelo batendo em um caixão. Eu olhava para trás freneticamente a cada 3 passos, a cada 2, e ela sempre estava lá. A silhueta não se movia, mas também não ficava para trás. Era como se o espaço entre nós não obedecesse às regras do mundo. Ela apenas existia, imóvel e ao mesmo tempo presente, como um vulto pintado no ar. Seus contornos sugavam a luz ao redor, tornando o ambiente ainda mais opressivo. Quanto mais eu corria, mais o estacionamento parecia se dissolver em uma névoa espessa, deixando apenas ela e eu em um vácuo sem distância. Meu carro ali na frente continuava inatingível. As pernas já não respondiam direito, os músculos travando de tanto esforço inútil. Eu sabia, no nível primitivo, que estava preso em algo muito pior do que um pesadelo. Isso era uma armadilha. Meus pés arrastaram-se no concreto, os músculos das pernas ardendo como se tivessem sido esfolados vivos. Arquejei engasgando ao mar que parecia ter se tornado espesso como melaço. Foi então, no instante em que desacelerei, que compreendi a verdade horrível. Ela nunca correu atrás de mim. A silhueta permanecia no mesmo ponto, aquela mancha de escuridão absoluta que sugava a luz ao redor. Seus braços longos pendiam inertes, os dedos finos quase tocando o chão. A postura não era de perseguição, era de paciência, de expectativa. O estacionamento parou de se distorcer. As linhas do chão voltaram a ser retas. Meu carro estava exatamente onde deveria estar, a apenas 20 passos de distância. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. Ela sabia. Sabia que eu eventualmente entenderia, que perceberia que tudo aquilo, os sons, as sombras, o espaço se esticando, era apenas teatro. Uma encenação para me levar ao limite, para que eu mesmo me entregasse ao desespero. Agora que eu parara de correr, a criatura finalmente se moveu. Não com passos, mas como se alguém tivesse avançado com quadros faltando, como se a realidade em si não pudesse acompanhar seu movimento. Um instante de cada vez, lento, calmo, algo que parecia impossível. Minhas mãos tremiam quando percebi a verdade mais cruel de todas. Ela não queria me pegar. Queria que eu desistisse de tentar escapar. Que eu aceitasse que não havia saída. E o pior, estava funcionando. Meu peito ardia. Cada inspiração, uma facada de ar gelado nos pulmões. Eu me arrastava para frente, os músculos traindo, meu cérebro respondendo em câmera lenta. E ela se divertia com isso. A cada piscar de olhos, a silhueta avançava um frame. Como se o mundo fosse um filme de terror e alguém estivesse apertando avançar num controle remoto cósmico. Um instante por vez. Seus movimentos eram irregulares, mecânicos, antinaturais, como um brinquedo quebrado sendo manipulado por uma criança cruel. Eu conseguia sentir o deleite dela. Não havia pressa. Nada além daquela diversão perversa, da certeza de que eu não tinha para onde correr. Quando as minhas pernas finalmente cederam e eu caí de joelhos no concreto úmido, ouvi algo que me fez o sangue parar nas veias. Um riso. Não um som, mas uma presença, como se o próprio ar tivesse vibrado de um humor negro. O carro continuava ali, tão perto e tão impossível, como um reflexo na superfície de um lago que você nunca alcança. E ela vinha, mas nunca chegava. Cada movimento dela era um quadro congelado, um avanço grotesco que desafiava a lógica.
Num segundo, estava a 10 passos de distância. No seguinte, a 5. Mas nunca diminuía o espaço entre nós de verdade. Era como se o tempo tivesse se dissolvido, deixando apenas esse loop infinito de quase fuga e quase captura. Eu gritava dentro da minha própria cabeça, os pensamentos em colapso. Você está perto. Se arraste, está quase chegando. Mas o estacionamento era um pesadelo geométrico agora. Um lugar onde as regras do mundo real não se aplicavam. Meu corpo se movia, suava, tremia, mas o espaço ao meu redor não respondia. A distância não diminuía. O tempo não passava. E ela se alimentava do meu desespero. Eu podia sentir como uma corrente fria subindo pela minha espinha. Que aquilo era um jogo, um divertimento, uma refeição. Um teatro macabro encenado só pra mim. Ela não tinha pressa, porque neste lugar distorcido a pressa não existia. Havia apenas o agora, alongado, esticado até o ponto de ruptura. Minhas lágrimas começaram a cair sem controle, queimando-me o rosto. As mãos arranhando o concreto inutilmente. Foi quando olhei para cima e vi... Ela tinha finalmente se aproximado. Não gradualmente e não em frames, mas instantaneamente, como se eu tivesse perdido o direito até mesmo daquela ilusão de fuga. Seu rosto, ou a falta dele, agora estava a centímetros do meu. Ela se curvou, seu vazio facial pairando diante dos meus olhos como um eclipse de pesadelo. Não havia olhos, mas eu senti o peso do seu olhar. Um escárnio líquido escorrendo em minha alma. O ar em volta pulsava, vibrante de um riso mudo que vinha das paredes do teto, das próprias sombras que se contorciam em êxtase. O estacionamento ria de mim. Cada pilar, cada vaga vazia, cada gota de óleo no chão, tudo estava impregnado de uma alegria perversa. As luzes fluorescentes piscavam em ritmo de gargalhadas silenciosas. O cheiro de gasolina em mofo transformara-se num hálito cáustico de algo antigo se divertindo com o meu terror. Minhas lágrimas escorriam quentes, mas evaporavam antes de tocar o chão, como se até meu desespero físico fosse parte da piada. Tentei gritar, mas o som morria na minha garganta, engolido pela escuridão que agora respirava em uníssono com a criatura. Ela ergueu uma mão embranquiçada, dedos finos demais alongando-se em câmera lenta. Quando a ponta de seu indicador tocou minha testa, o mundo desmoronou em... o zunido de um shopping fechado. O cheiro de concreto úmido e metal. O eco de uma risada infinita que não tinha origem nem fim. O gosto de sangue e baterias alcalinas. Num piscar de olhos, estava sentado no banco do motorista do meu carro, o coração batendo como um pássaro enjaulado. O rádio sussurrava estática. O painel marcava 3:17. Do lado de fora, sob a luz ainda piscante do estacionamento, uma figura alta observava meu carro. O mundo voltou em fragmentos. Primeiro o volante sob minhas mãos suadas, frio e real. Depois o cheiro do plástico e café velho do meu carro. Um rádio cuspia ruídos brancos como se tentasse sintonizar uma estação de outro mundo. E então, a figura... ela estava lá, do lado de fora, imóvel sobre a luz intermitente. Meu corpo congelou, os dedos se enterrando no couro do assento. Mas então... 3 batidas. O som me fez saltar. Era a mão enluvada do segurança batendo no vidro. Moço, tá tudo bem aí dentro?
A voz chegou até mim como se viesse debaixo d'água, distorcida, misturada com o eco do riso que ainda zumbia nos meus ouvidos. Piscou. Piscou de novo. A silhueta alta agora tinha rosto. Era o Carlos, o segurança noturno. Seu sobretudo amarrotado, os olhos apertados de preocupação. "Você tá branco que nem papel", ele disse. A voz gradualmente se tornando mais nítida, como se eu estivesse surfando de volta à realidade. O shopping fechou há horas. Por que você ainda tá aqui? Minha língua pesava como chumbo. Olhei para o banco do passageiro, onde minhas chaves estavam, como se eu já tivesse tentado ligar o carro várias vezes e desistido. Para o retrovisor, onde o estacionamento vazio se estendia. Normal, mundano, iluminado pelas luzes amareladas. Nenhuma sombra alongada. Nenhum piscar de luzes. Só o Carlos franzindo a testa. Sua lanterna fazendo um círculo de luz segura no meu peito ainda acelerado. Minha voz saiu quebrada. Eu olhei seco. Acho que eu adormeci. A mentira saiu sozinha. Carlos estudou meu rosto por um segundo longo demais. Depois assentiu, devagar. Tá certo. Melhor você ir para casa então. Esse lugar... Ele olhou para as sombras atrás dele e, um segundo, seu olhar pareceu saber demais. Não é bom para ninguém depois de certa hora. Ele bateu 2 vezes no teto do carro, um gesto quase paternal, e recuou. Quando liguei o motor, ele pegou na primeira tentativa. Na saída, olhei pelo retrovisor mais uma vez. Carlos estava lá, observando minha partida. Sua silhueta parada exatamente onde aquela mancha estivera. E por um instante, só um instante, pareceu que suas pernas estavam um pouco longas e não pareceu se distanciar como o resto do prédio. Mas então virei a esquina e subi para outro andar, e ele desapareceu de vista. O rádio subitamente começou a tocar uma música antiga. Talvez tivesse alcançado sinal. E eu não olhei para trás de novo. Para mais histórias como esta, se inscreva no nosso canal e deixe seu like.